Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre a numismática colonial brasileira, com o numismata Bruno Pellizzari. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Essa entrevista faz parte de uma série de 3 conversas que serão realizadas pelo Arte e Investimento com 3 numismatas diferentes. Cada conversa será dedicada a um período da história do Brasil: o Brasil colonial, o Brasil imperial e o Brasil republicano. Bruno, seja bem-vindo novamente ao Arte e Investimento. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui novamente. Vai ser um prazer compartilhar conhecimento com vocês hoje. Bruno, como se iniciou a circulação de moedas no Brasil? A questão da circulação de moedas aqui no Brasil, na época do nosso descobrimento, ela é muito complexa. Na verdade, a gente tem que ter ideia de que inicialmente não se usava moedas aqui, né? Com a conquista do Brasil em 1500, foi praticado aqui o escambo, né? Que era aquela troca de mercadorias. Principalmente pelo fato de que aqui residiam os indígenas, né? Essa terra toda pertencia aos indígenas, e eles desconheciam a moeda, então eles estavam acostumados a esse sistema de trocas de bens e utilidades. E é muito engraçado o fato de que, na verdade, o primeiro encontro que ocorreu entre os índios e os portugueses ele já foi marcado por essa troca, né? E essa troca ela foi registrada na carta de Pero Vaz de Caminha que ele encaminhou a Dom Manuel I quando ocorreu, né, esse desembarque aqui nas terras que hoje é conhecido como Brasil. E nesse encontro, os portugueses que queriam se demonstrar amistosos, né, com os índios, eles ofereceram através do Nicolau Coelho um barrete vermelho, uma carapuça de linho e um sombreiro preto. E em troca, os índios acabaram retribuindo, oferecendo um sombreiro de penas de ave e um colar feito de contas brancas. E essa prática de trocas, né, ela se manteve aqui no Brasil durante um grande tempo. Mas a gente, entrando na questão de fato das moedas que foram utilizadas, nós temos que as primeiras moedas que de fato foram circuladas aqui no Brasil são as moedas que esses colonizadores trouxeram com eles, né? Sejam os colonizadores de 1500, sejam as expedições que vieram logo na sequência. Essas eram moedas basicamente portuguesas, né? E esse meio circulante brasileiro ali no século XVI, século XVII, ele foi, na verdade, composto por uma grande variedade de moedas em circulação, e aqui foi utilizado moedas advindas de Portugal, Espanha, França, Holanda, além, claro, das moedas portuguesas que eram utilizadas já antes. Junto com isso, manteve-se esse hábito das trocas de mercadorias com os indígenas, e até temos um pesquisador que diz que apesar dessa origem de moedas múltiplas, elas eram insuficientes para satisfazer as necessidades aqui da colônia, né? Por mais que não tivesse uma população muito grande, mas essa população acabou crescendo lá para o final do século XVI, início do século XVII, e essas moedas elas eram insuficientes para dar conta dessa demanda, né? Não eram suficientes para efetuar os pagamentos, para se efetuar compras e coisas do tipo. E, na verdade, o que aconteceu também nessa época é que foram usados produtos da terra ou ouro também, e esses fatores acabaram só aumentando essa necessidade de criação de uma Casa da Moeda Nacional. Quais foram as primeiras moedas destinadas à circulação no Brasil? Sem levar em consideração aquelas moedas que eu citei anteriormente, que eram as moedas que circulavam de outros países, que tinham o seu valor, né, praticamente baseado no valor do seu metal, então elas valiam quanto pesava em prata, valiam quanto pesava em ouro. Nós tivemos algumas moedas que elas foram destinadas exclusivamente para circularem no Brasil. E essas moedas inicialmente eram as moedas portuguesas, que de fato existia um ordenamento do rei português, que todas as moedas portuguesas deveriam ser aceitas em todas as suas colônias, né? Elas não poderiam ser negadas como meio de pagamento.
mas nós tivemos, após esse período de circulação de moedas portuguesas, né, feitas para Portugal, para circularem em Portugal, mas também acabaram circulando nas outras colônias, algumas moedas que elas foram feitas exclusivamente para circularem no Brasil, que é o caso das moedas que nós chamamos de carimbos coroados. E o que são essas moedas com carimbos coroados? Os carimbos coroados eram, na verdade, carimbos aplicados em moedas de prata e ouro de Portugal. Esses carimbos eles foram aplicados tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, e essas moedas circulavam também tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. O que ocorre é que tem alguns carimbos que eles eram destinados exclusivamente para circulação no Brasil, e segundo um outro grande autor, que é o Maldonado, ele nos traz que, na verdade, essa foi a única atividade emissora de numerário no Brasil nos reinados de Dom João IV e Dom Afonso VI. Nós também tivemos, fora essas moedas de prata e de ouro que foram carimbadas e circularam aqui no Brasil, nós também tivemos, antes da criação na Casa da Moeda do Brasil e o início da cunhagem de moedas aqui no Brasil, nós tivemos a circulação de moedas conhecidas como PPPP ou 4P, na verdade. Essas moedas são moedas de cobre, o valor facial delas era de 5, 10 e 20 réis, e elas são chamadas de PPPP porque elas têm desenhado nela 4 P's, que representam que elas foram cunhadas em Porto. Essas moedas elas foram cunhadas em Porto, em Portugal, né? E são destinadas para circular em Angola, mas também circularam no Brasil. O Brasil holandês deixou alguma contribuição importante para a numismática brasileira? Acho que esse, na verdade, é um dos fatos mais curiosos da numismática brasileira e talvez da numismática mundial. Mas o que foi o Brasil holandês, né? Na verdade, em 1645, mais ou menos, ali, já em decorrência dessa invasão holandesa de Pernambuco, que teve como origem a busca, né, pela cana-de-açúcar e pelo dinheiro proveniente do comércio dessa cana, foram cunhadas moedas obsidionais de ouro. O que são moedas obsidionais? Moedas obsidionais são moedas quadradas. E, além disso, eram moedas de emergência. Então, elas foram cunhadas ali mais ou menos sob o controle do governo holandês, mas não são de fato moedas oficiais, e sim moedas cunhadas em uma situação de emergência. E o objetivo da cunhagem dessas peças era, em primeiro lugar, o pagamento das tropas que se encontravam ali sitiadas, porque é muito importante a gente também ter conhecimento histórico de que era uma empresa, né, particular, né, assim, ela era bancada por pessoas, né, particulares, também era bancada pelo governo holandês, e para ela trabalhavam tropas, né, trabalhavam soldados, e esses soldados nem sempre eram soldados fiéis à coroa holandesa, mas sim soldados que eram mercenários, ou seja, eles estavam ali desempenhando um papel que era proteger essa região que estava sendo ocupada por essa empresa representando o governo holandês. Então eles tinham que receber um pagamento. E devido a esse estado de sítio que eles se encontravam, faltou dinheiro, né? Faltou moeda para fazer esses pagamentos, então eles acabaram cunhando de maneira emergencial moedas que dizem que foram cunhadas das bandejas de ouro e bandejas de prata que tinha nos navios e tinha ali na região que foi trazida pelos holandeses. Essas moedas são as primeiras moedas que vão trazer o nome Brasil gravado nelas. E esse é, na verdade, o fato que é curioso, né? Porque a primeira moeda que tem o nome Brasil gravado não foi feita por Portugal, que era a nossa metrópole da época, e sim por um país, por um terceiro, que no caso era a Holanda, que estava ocupando essa região do Nordeste brasileiro. Então, também é interessante o fato de que essas moedas elas são muito raras, muito raras. Estimam-se que não existam mais de 100 peças delas até hoje, né? Então, essas peças elas eram principalmente para pagamento das tropas, mas elas também acabavam servindo para pagamentos gerais. Então, o que acontecia? Se algum luso brasileiro fosse pego com uma moeda dessas,
pelo governo português da época, ele era acusado do crime de alta traição. Então, o que acontecia? Quando algum brasileiro ou algum português recebia essas moedas como pagamento por alguma coisa, né, por fornecimento de mantimento ou coisas do tipo, eles derretiam essas moedas. Então, eles utilizavam basicamente só o metal que elas continham. E também essas moedas elas foram feitas com o objetivo de que esses soldados trocassem essas moedas na Holanda, também que a Holanda acabou derretendo essas peças posteriormente. Então hoje são poucas peças que são conhecidas e que sobraram desse período, então são peças raríssimas. Qual foi a importância da criação da Casa da Moeda do Brasil em 8 de março de 1694? Como eu havia citado anteriormente, antes da criação de uma Casa da Moeda Nacional, o nosso dinheiro utilizado aqui ele era fornecido por Portugal, que cunhava as moedas lá na metrópole, né, exclusivamente para circularem na colônia, seja a colônia brasileira, sejam outras colônias africanas da época. Mas essa cunhagem, essa quantidade de moedas que eram feitas, elas acabavam não sendo suficientes para atender as demandas de um território de dimensões continentais como é o Brasil. Então faltava dinheiro, faltava moeda, principalmente a moeda de cobre, que era muito utilizada para as operações comerciais. A gente tem também que ter noção de que a moeda de cobre era mais utilizada, depois vinha a prata e o ouro era pouco utilizado, né? Então só quem tinha muito poder e muito dinheiro na época tinha acesso às moedas de ouro. Então basicamente o meio circulante era composto por moedas de cobre e prata. E faltava essas moedas aqui. Mas mesmo com essa criação, né, que se deu em 8 de março da Casa da Moeda aqui no Brasil, Portugal ele continuou fornecendo moedas para o território brasileiro até que o Brasil foi elevado para Reino Unido, a Portugal e Algarves, quando aí de fato a Casa da Moeda passa a ser a única a emitir moedas para o território brasileiro. A criação, né, da Casa da Moeda ela se dá em 1694 e completou esse ano, no dia 8 de março, 326 anos de atividades ininterruptas. Isso é um marco muito importante. A Casa da Moeda do Brasil hoje é a segunda empresa mais antiga do Brasil, né? Só perde para os Correios, e ela foi criada por lei de Dom Pedro II de Portugal, datada de 8 de março de 1694, que ainda trazia que ela devia se orientar pelo regimento de 9 de setembro de 1686 da Casa da Moeda da Metrópole, ou seja, a Casa da Moeda de Portugal. A primeira sede foi estabelecida na Bahia, que no ano seguinte, 1695, já iniciou essa cunhagem de moedas devido a essa principal necessidade de numerário para o Brasil, porque além da grande quantidade de moedas falsas que circulavam por aqui, havia uma desordem monetária e uma carência muito grande de moedas. Então, a gente tinha aquele problema de que, além de a gente ter muitas moedas falsas, nós tínhamos muitas moedas diferentes circulando. Então, que nem eu havia falado, tinha moedas da Holanda, Espanha e tudo quanto é mais país circulando no meio das moedas portuguesas, e ainda assim isso não dava conta de todas as moedas que o Brasil precisava para poder realizar suas operações de comércio. Mas existe um fato muito curioso, de que a primeira Casa da Moeda não teria sido essa estabelecida na Bahia e criada pelo regimento de 8 de março de 1694. Alguns estudiosos acabam indicando que a primeira Casa da Moeda do Brasil ela foi estabelecida em São Paulo na primeira metade do século XVII. E como que eles chegaram a essa conclusão? Na verdade, as precursoras das casas das moedas aqui no Brasil foram as casas de fundição de ouro. Essas casas foram criadas pela metrópole com o objetivo de controlar a extração desse metal. Mas tinha essa dificuldade, né, de se conseguir moedas para o meio circulante, principalmente nessas regiões de extração que demandavam uma quantidade muito alta de moedas. Então, o ouro ele acabou sendo utilizado como meio de pagamento também. Essa casa de fundição de São Paulo, por documentos da própria época, ela teria sido elevada à Casa da Moeda de São Paulo em 1645, por um regimento do rei Dom João VI, de 30 de maio de 1644.
Esse regimento ele foi entregue ao governador e administrador-geral das Minas, Salvador Correio de Sá e Benevides, e isso teria concretizado essa criação de uma Casa da Moeda em São Paulo. Entretanto, esse tema ele é muito controverso, né? Não é todo mundo que concorda com essa nomenclatura. Eu posso citar, por exemplo, as pesquisas feitas pelo Alfredo Galas e pela Fernanda Disperati Galas, que eles falam que existem relatos de fato dessa cunhagem de moedas em São Paulo em uma obra de 1672, que é do padre Simão de Vasconcelos, e o título dela é Vida do Venerável Padre José de Anchieta, e esse padre ele acaba retratando essa cunhagem de moedas de ouro em São Paulo. Mas existem outros pesquisadores que eles já defendem que isso não se conhece, essas pesquisas não evidenciam que de fato existiu uma cunhagem de moedas em São Paulo, principalmente pelo fato de que não se conhece hoje nenhum exemplar dessas moedas portuguesas supostamente cunhadas em São Paulo, e eles ainda trazem que, na verdade, os documentos, mesmo os oficiais da época, eles não tinham tanto cuidado na hora de serem redigidos, então eles acabam confundindo alguns termos como oficina monetária e casa da moeda, que são coisas diferentes, porque nós tínhamos as casas de fundição, mas elas não seriam de fato casas da moeda. Mas outros pesquisadores já contrapõem esse argumento de que não se conhecem moedas dessa época, falando que na verdade essas moedas eram cunhadas exatamente iguais às moedas de Portugal. Então elas poderiam ter se misturado com as moedas que hoje acreditam ser de Portugal, mas elas podem ter sido cunhadas em São Paulo. É um tema muito controverso, mas é uma história muito interessante, porque a gente teria de fato uma Casa da Moeda criada antes da Casa da Moeda oficial do Brasil, né? Mas eu acho que talvez nos próximos anos a gente já não tenha uma certeza de se isso realmente aconteceu ou não. Situando, né, a história da Casa da Moeda um pouquinho mais atual, talvez. Hoje a Casa da Moeda do Brasil ela possui um complexo industrial localizado no Rio de Janeiro. Ela ocupa uma área de 500 mil metros quadrados, com mais de 120 mil metros quadrados de área construída. Então ela é uma empresa gigantesca e ela tem um dos complexos industriais maiores do mundo e o maior da América Latina. Então uma empresa que foi criada ali na época colonial, é a segunda mais antiga do Brasil e hoje ainda assim é uma das empresas referências nessa área no mundo. Qual foi a importância do ciclo do ouro para a numismática brasileira? Esse auge, né, do período aurífero brasileiro, ele acabou nos proporcionando uma quantidade muito grande de moedas cunhadas, né? Eu acho que os principais destaques dessa época são as moedas conhecidas como dobrão, né? Ou a série dos dobrões, que elas acontecem com o auge desse ciclo do ouro na região de Minas Gerais, e são cunhadas moedas nos valores faciais de 400, 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 e 20 mil réis, sendo que essa última, de 20 mil réis, ela foi feita com um peso de 53,78 gramas. É uma moeda muito grande de ouro, e ela é uma das mais pesadas moedas que circularam no mundo, né? Porque nós temos mais recentemente moedas que são feitas não para serem circuladas, né? Mas peças para serem vendidas para colecionadores, ou peças que são feitas algumas emissões emblemáticas, mas essa peça não, ela é a mais pesada que circulou, então ela foi de fato utilizada como pagamento e ela pesava 53,78 gramas. E por que essas peças, por que esse período, né, nos proporcionou tantas peças, principalmente moedas de ouro? Pelo fato principal de que estava se extraindo muito ouro. Então Portugal precisava levar esse ouro embora, precisava levar esse ouro de volta para a metrópole. E a melhor maneira de você levar isso, né, transportar esse ouro, é amoedar ele. Então um dos principais objetivos da amoedação de ouro é porque essas peças eram destinadas para serem levadas a Portugal. Então eles acabavam aproveitando, por isso que foi feita essa moeda com um peso tão grande, né? O maior peso em moeda de circulação no mundo.
Mas esse período ele também acabou tendo algumas outras influências, né? A influência desse período, um pouco depois desse período dos dobrões, foi a cunhagem das moedas conhecidas como Jota. Essas moedas têm esse nome porque elas vão trazer no seu centro a letra J, que era o que representava o rei Dom José I. Então o J vem de José. Essas moedas também foi inserido esse J para diferenciar ela das moedas de circulação comum. Então, além de representar o nome do monarca da época, elas também tinham um objetivo especial, que elas tinham que ser facilmente distinguidas das moedas normais que circulavam. O principal objetivo delas era facilitar esse comércio de ouro na província das Minas Gerais. Os preços nessa província eles eram estabelecidos em função do preço do ouro. Então, era baseado numa conta de R$ 1.200 para cada oitava de ouro, ou seja, 3,586 gramas. Então, essas moedas tinham como objetivo facilitar essas operações. Então, como o sistema da época não era baseado em oitavas, né? Então, essa moeda ela veio para facilitar essas operações de compra de ouro. Então, essas peças elas vão ser cunhadas efetivamente de 1752 a 1770 e foram feitas tanto na Casa da Moeda do Rio de Janeiro quanto na da Bahia, e os valores faciais delas eram de 75, 150, 300 e 600 réis. Então, a de maior valor facial de 600 réis, duas delas compravam uma oitava de ouro. Por isso que tinha essa subdivisão e essa equivalência dessas moedas em oitavas de ouro. O que eu talvez não tenha falado anteriormente é que a série dos dobrões ela foi cunhada de 1724 a 1727. Então a gente tem essa cunhagem primeiro da abundância de ouro, né? A abundância do metal precioso de 1724 a 1727, e ali mais ou menos 25 anos depois, a cunhagem dessas moedas conhecidas como série J, que tinham como objetivo facilitar essas negociações em ouro. Mesmo que nesse período da cunhagem da série J houvesse uma queda, né, desse auge da exploração de ouro, mas ainda assim a exploração de ouro era muito importante, por isso que foi feita uma série de moedas especialmente para serem utilizadas nesta região das Minas Gerais. E além disso eu também posso citar algumas outras influências. Esse período, além de ter essas duas emissões especiais, né, que eu chamo de especiais ou enigmáticas, a gente tem a cunhagem de muitas e muitas moedas. Então nós temos acho que se não me engano, em 1722, a cunhagem de moedas de cobre destinadas a circularem em Minas Gerais. Então elas valiam, se eu não me engano, 50% a menos do seu valor, e elas ainda traziam a inscrição de que o cobre era mais apropriado do que o ouro para a circulação. Então elas tinham como objetivo facilitar também essas operações comerciais e que aquelas pessoas daquela região não utilizassem o ouro como pagamento, e sim as moedas de cobre. Fora isso, nós temos grandes emissões de moedas em prata. Então foi um período muito rico para a numismática. Então os monarcas que acompanharam esse período, eles acabaram investindo muito pesado na cunhagem de moedas. Então o ciclo do ouro ele é importantíssimo para a história numismática brasileira colonial. As mulheres foram retratadas na numismática colonial brasileira? Esse é um fato muito curioso também dessa época do Brasil, né, da numismática colonial, de que, na verdade, durante a época colonial, pela primeira e única vez, uma mulher foi retratada nas moedas brasileiras. Então, isso das moedas, levando em consideração de uma mulher que, de fato, existe, né? Porque nós temos a representação mais tarde da República, mas ela não é de fato uma pessoa, e temos também a representação de algumas mulheres nas cédulas, mas quando a gente analisa a moeda em si, foi durante essa época que pela primeira e única vez uma mulher foi representada. E quem foi ela? Durante essa época, né, foi Rainha do Brasil, Dona Maria I. Ela
figurou em 3 principais variantes nas moedas, né? Então eu digo que tem 3 variações da representação de Dona Maria I nas moedas. A primeira são as moedas que foram cunhadas ali entre 1777 e 1786, em que ela divide o espaço representativo, né, da moeda ao lado do seu marido e rei do Brasil, Dom Pedro III. Ocorre que, na verdade, Dom Pedro III falece e ela passa a reinar como rainha, a única rainha, né, do Brasil, e ela é representada ali nas moedas de 1787 a 1790 utilizando um véu de viúva pela morte do seu marido. Então é muito interessante esse fato. E depois desse breve período que ela foi representada utilizando o véu de viúva, ela vai ser representada ali de 1790 a 1805 usando um véu que eles chamam de véu toucado. Então, isso é extremamente importante porque, na verdade, não são muitas mulheres, principalmente nesse período de final do século XVIII, que tiveram sua representação em moedas, né? Então, a representação era majoritariamente de homens e essa mudança, né, desse foco, né, talvez, de representação, e a gente ter uma mulher representada nas moedas é muito importante e até hoje é um fato muito marcante, porque após isso, como eu já citei logo no começo, nós não tivemos mais nenhuma uma mulher representada em uma moeda. Então, Dona Maria continua reinando soberana na representação das moedas brasileiras, e isso ocorreu durante o período colonial brasileiro. O Brasil cunhou moedas para outras colônias? Sim, as emissões de moedas feitas aqui no Brasil com destino a outras colônias, elas vão acontecer mais ou menos ali no início do século XIX. Então, em 1813 e 1815, foi cunhado na Casa da Moeda do Rio de Janeiro moedas com valor facial de 20, 40 e 80 réis, que tinham como objetivo circular nas colônias de Moçambique e São Tomé e Príncipe. Já em 1814 a 1816, a gente também teve a cunhagem de moedas no Rio de Janeiro, de moedas com valor facial de 1/4, meia, 1 e 2 macutas, que tinham como objetivo circularem na Angola. E depois, alguns anos após isso, nós temos ali entre 1819 e 1822 moedas que foram cunhadas também no Rio de Janeiro, no valor facial de 20, 40 e 80 réis, que iam circular em Moçambique, São Tomé e Príncipe. Então, nós tivemos aqui, como eu havia citado, né, durante esse período que é mais ou menos do Reino Unido, da cunhagem exclusivamente em território nacional para a demanda do meio circulante brasileiro. Então, todas as moedas que eram utilizadas no Brasil eram cunhadas no Brasil. Portugal deixa de nos fornecer moedas cunhadas na metrópole. E, além disso, como a gente tinha um potencial muito grande de cunhagem, a gente também cunhou moedas para as outras colônias portuguesas da época. Então, é um fato muito curioso que a gente cunhou moedas que circularam praticamente ali por todas as colônias portuguesas na África. Essas moedas são colecionadas por numismatas brasileiros? Olha, elas são e bastante colecionadas, de fato, mas elas não deveriam. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas se assustam, né? Mas é a pura verdade. O que acontece é que, na verdade, como é algo marcante, né, da história brasileira, os autores dos principais catálogos que existem no Brasil, eles preferiram por colocar essas moedas no catálogo. Mas alguns até ainda colocam um aviso de que essas moedas não fazem parte da numismática brasileira, mas para efeitos didáticos foram acrescentadas. Outros simplesmente acrescentam essas moedas como se de fato elas fizessem parte do meio circulante brasileiro e se ela fosse inserida na numismática brasileira. Mas eu discordo completamente disso. Eu acho que essas peças elas não fazem parte da numismática brasileira. Claro que eu não posso falar que as pessoas não deveriam colecioná-las. Sim, cada um é livre para colecionar o que bem entender, claro, mas com a consciência de que ele não está colecionando uma peça brasileira e sim uma moeda estrangeira. E o porquê disso? Porque essas moedas elas foram cunhadas aqui no Brasil? Sim, foram cunhadas aqui no Brasil, mas elas não são
a gente não pode considerar elas como moedas brasileiras. É a mesma coisa que... Bom, é o que ocorre que, né, hoje em dia, que algum país encomenda moedas de outro, que nós tivemos aqui recentemente a encomenda de moedas brasileiras do real na Holanda, de você falar que a Holanda agora então vai passar, os colecionadores holandeses ou a numismática holandesa agora vai passar a considerar as moedas do real como parte da sua numismática. Não, isso é errado, né? A gente é simplesmente o produtor dessas moedas, então essas peças elas não entram na nossa numismática. Elas podem ser colecionadas, claro, por quem bem entender, mas a gente tem que saber que essas peças que estão nos catálogos, elas não são moedas brasileiras. Foram cunhadas aqui no Brasil, mas o objetivo delas era circular em outras colônias. E elas não circularam aqui no Brasil, então tem que ser feita essa distinção e tem que deixar bem claro esse conceito, né, de que a gente cunhou, mas essas peças não fazem parte das nossas moedas brasileiras. Quais são as emissões mais enigmáticas do período colonial? Olha, se eu pudesse, eu falaria que são todas, porque o período colonial brasileiro ele é um período riquíssimo em história numismática. Então, é claro que se a gente for considerar, esse período é o maior da história brasileira, né? Na divisão ali colônia, império e república. Mas, mesmo assim, nós tivemos muitas e muitas moedas que foram cunhadas e moedas que circularam aqui no Brasil. Então, a gente poderia falar de dezenas de exemplos de emissões enigmáticas. Mas eu já abordei algumas principais anteriormente. Então, meu foco vai ser daquelas que eu ainda não falei. E uma das minhas preferidas é da série de 960 réis. A série de 960 réis, ela tem duas principais vertentes, né? Primeiro, nós temos o que chamamos de carimbo de Minas. Esse carimbo ele foi criado pelo alvará de 1º de setembro de 1808 e esse carimbo ele era aplicado sobre moedas espanholas, moedas de R$8 das colônias espanholas ou dos vice-reinados, como muitos chamam, espanhóis aqui da América. Então, esse carimbo tinha como objetivo aumentar o valor facial da moeda, porque nessa época, se eu não me engano, o valor facial de um R$8 de prata era equivalente a 720 ou 760 réis, algo do tipo. E com esse carimbo que era aplicado na moeda, ela passava a valer 960 réis. E essas moedas inicialmente carimbadas tinham como objetivo circularem ali na região das Minas Gerais. Isso aconteceu em 1808 e em 1809 também, mas em 1809 nós temos uma mudança no padrão dos 960 réis. Iniciam-se os estudos para uma nova moeda de 960 réis, que não fosse só um carimbo, né? Porque o carimbo ele é pequeno, ele ocupa uma pequena parte da moeda. E em 1809 nós temos as provas que foram feitas do 960 réis, que seria a cunhagem de uma moeda inteira. E como que isso aconteceu? Essa cunhagem, de fato, ela só vai se iniciar no ano seguinte, em 1810, ali na Bahia e no Rio de Janeiro, nas duas casas da moeda que estavam funcionando. E nós também temos uma cunhagem mínima dessas moedas em Minas Gerais. Só que assim, a quantidade é muito pouca e elas são extremamente raras. E essas moedas... muitos dizem que na verdade elas têm como objetivo, né, o principal objetivo delas na época era fazer o governo ficar com essa diferença, né? Então, se eles pagavam, por exemplo, menos de 800 réis na moeda, eles valorizavam a moeda para 960 réis e essa diferença era conhecida como senhoriagem. Então essa diferença ficava para os cofres públicos. O porquê? Em 1808, a família real teve que vir para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. Então, isso demandava muito dinheiro. Os custos envolvidos nessa viagem e nessa alocação da família e de toda a corte portuguesa aqui no Brasil foi muito grande. Então, muitos dizem que o objetivo dessa cunhagem dessa moeda de 960 réis era fazer com que a coroa ganhasse dinheiro.
Entretanto, muitos pesquisadores, né, principalmente o Alexandre Costa, ele nos traz que o lucro dessa cunhagem era muito baixo, porque além do custo de compra dos R$ 8, tinha também o custo para a cunhagem, né, os custos envolvidos dentro da Casa da Moeda. Então acabava que esse lucro, né, essa senhoriagem, ela era muito pequena e essa acabou não gerando tanta receita para a coroa. Como que elas eram feitas? A coroa portuguesa comprava R$ 8 as moedas espanholas, principalmente das colônias espanholas aqui na América. Essas peças eram recunhadas, ou seja, era colocado o disco do R$ 8 e o cunho, né, elas eram cunhadas em cima dessa moeda espanhola. Então elas são peças belíssimas, são peças apaixonantes, porque você consegue ver numa mesma moeda tanto o brasão espanhol ou rei espanhol, quanto o brasão brasileiro e os detalhes da moeda brasileira. Então as principais vertentes de coleção desses 960 réis, que são chamados de patacões, é por moeda base. Então tem moedas muito raras de alguns vice-reinados espanhóis que são muito raros. E tem a coleção por variante, porque existem centenas e centenas de variantes. Então cada funcionário da Casa da Moeda que abria um cunho, seja na Bahia, seja no Rio, seja em Minas, ele abriu o cunho de uma maneira diferente, tinha um detalhezinho diferente. Existem catálogos que dizem exatamente todas essas variantes conhecidas. O Alexandre Costa recentemente falou que tem algumas variantes inéditas, novas, né, para serem acrescentadas, mas é um trabalho belíssimo e essa coleção realmente ela é apaixonante, tem muitos adeptos no Brasil. Fora isso, nós temos também a cunhagem de moedas de cobre de 37,5 réis e 75 réis ali entre 1818 e 1821, e essas peças elas são chamadas de vintém de ouro. E por que vintém de ouro? Porque essas moedas novamente foram utilizadas para as negociações ali na área das Minas Gerais, né? Dessa extração de ouro. Então elas foram cunhadas exclusivamente para serem utilizadas nessa região para facilitarem o troco. Então, na época nós tínhamos moedas de 80 réis, por exemplo, ou as peças de 40 réis. E quando você tem a equivalência do réis ao vintém, novamente era 1.200 réis para uma fração de um décimo sexto de oitava, você tinha o valor de 75 réis para ser pago por isso. E não tinha mais as moedas de 5 réis para dar de troco, né, por essa compra. Então acabava ocorrendo um prejuízo ali para a coroa nesse momento de comprar o ouro. Então eles preferiram fazerem a cunhagem dessas peças, queriam facilitar essas operações de compra de ouro. Então são peças também muito enigmáticas, talvez uma das mais enigmáticas de toda a numismática brasileira. E eu também cito uma das minhas preferidas, que na verdade não são nem moedas oficiais, são moedas falsas, que é a que nós chamamos de Xenxen. E o que são as moedas Xenxen? Xenxen são moedas de cobre ali do final do período colonial, no valor facial de LXXX réis, ou seja, 80 réis. Foram moedas que foram falsificadas assim aos montes, até hoje nós temos muitas sobreviventes dessa época, mas eu particularmente sou apaixonado principalmente pelo estudo dessas moedas, porque elas são muito interessantes. Então você tem ali a maior gama possível de variedade do desenho, desde daquelas falsificações que você praticamente não consegue diferenciar de uma moeda oficial emitida pela Casa da Moeda, até aquelas falsificações tão toscas que a gente olha para elas e imagina como alguém na época conseguiu aceitar essa moeda como pagamento. Mas como eu disse, esse período, se eu fosse ficar aqui falando, eu acho que eu ia passar umas 2 horas listando moedas que eu acho interessante, então eu vou deixar só de destaque essas quatro moedas, né? Esses 4 tipos de moedas que eu acho fantásticos, fora os que eu já tinha citado anteriormente. Houve uma Casa da Moeda na Vila da Cachoeira, atual Cachoeira, no interior da Bahia?
Sim, na verdade, essa é mais uma das histórias interessantíssimas do período colonial brasileiro, que na verdade também vai estar ali entre o período colonial, o início do período imperial, naquela época de incertezas. Mas basicamente a história do porquê da criação dessa Casa da Moeda de Vila da Cachoeira é porque ali na Bahia, devido às grandes revoltas que tinham em virtude dessa independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, nós temos um grande problema em Salvador, que é a capital, e era o local que ficava a Casa da Moeda da Bahia. Essa cidade ela era dominada pelo Partido Português. E na época o governo interino da Bahia, que era representante do Partido Brasileiro, ele resolveu transferir a Casa da Moeda para o Convento do Carmo, que é situado ali no Recôncavo Baiano. Alguns cunhos eles foram levados para esse convento, e isso acabou proporcionando a abertura da que nós chamamos de Casa da Moeda de Vila da Cachoeira, que ela funcionou durante um período muito breve da história. Ela foi assim só entre os dias 7 e 30 de julho de 1823, e ela se deu principalmente pelo fato de que estavam ocorrendo essas revoltas em Salvador, e os próprios funcionários da Casa da Moeda da Bahia fugiram para o interior da Bahia, né? Fugindo dessas tropas portuguesas que estavam entrando em conflito com essas tropas representando o Partido Brasileiro. Então, tinham muitos assassinatos, muitos saques, muita morte nesse período, então eles acharam melhor fazer essa transferência do que tinha, de algo que era possível da Casa da Moeda da Bahia, para esse Convento do Carmo, e proporcionar essa abertura e essa história regada a disputas e brigas e sangue da Casa da Moeda de Vila da Cachoeira. E um fato interessante é que a cunhagem ela ocorreu em 1823, mas no cunho, né, na moeda, ia estampada a data de 1821. Então, por isso que essas moedas elas são consideradas do período colonial, mas elas foram cunhadas já naquele período que seria o Império do Brasil, né? Dá para ver, inclusive, no detalhe da moeda, a data 3 praticamente apagada da moeda, e foi acrescentado o número 1, ficando com a data de 1821. Essas moedas eram moedas também de 80 réis. A única moeda que foi cunhada na Casa da Moeda de Vila da Cachoeira foram moedas de 80 réis, que tinham seu valor facial descrito em LXXX réis. No período colonial, por quais locais passou a Casa da Moeda? A Casa da Moeda ela é criada, né, no dia 8 de março de 1694, mas ela só de fato começa a cunhar em 1695 ali na província da Bahia. Entretanto, ela vai permanecer nessa província até 1698, quando uma carta régia de 23 de março de 1698 manda transferir para o Rio de Janeiro. Só que essa cunhagem no Rio de Janeiro só vai se iniciar de fato em 1699. No ano seguinte, ao início da fabricação no Rio de Janeiro, eles encerram essa cunhagem e a sede é transferida para Pernambuco, onde ela vai funcionar de 1700 a 1702. Aí vem uma nova ordem real que ordena que a Casa da Moeda fosse transferida de volta para o Rio de Janeiro. Então nós temos nesse curto período de tempo, né? São menos de 5 anos de cunhagem ali são 7 anos mais ou menos, de 1695 a 1702, nós temos a mudança da Casa da Moeda para várias localidades. Então é quase que uma Casa da Moeda itinerante. A cada 2 anos ela era transferida para outra localidade. Aí já no reinado de Dom João V, a Casa da Moeda ela funciona concomitantemente em 3 localidades diferentes. Ela vai funcionar no Rio de Janeiro, onde ela já estava funcionando antes, né, devido a essa ordem real. Ela vai funcionar também na cidade de Salvador, na Bahia, e a partir de 1725 ela vai funcionar em Minas Gerais. Então nós temos ali nesse período entre 1702, que vai para o Rio de Janeiro, 1714, que ela começa a funcionar
também na Bahia, e em 1725 também em Minas Gerais. Então nós temos 3 cidades ao mesmo tempo cunhando moedas para dar conta do meio circulante brasileiro. A numismática do período colonial sofre muito com falsificações? Sim, esse período a gente tem muitas peças falsas, só que nós temos 2 tipos principais de moedas falsas. Aquelas são falsas de época, que nem eu comentei das Shen, e nós temos aquelas falsas modernas. E qual que é a diferença básica entre elas? Na verdade, a circulação de moedas falsas de época, né, que tinham como objetivo enganar a coroa, enganar o governo, ela marcou muito negativamente a história brasileira. Mas isso foi proporcionado graças à grande quantidade de moedas que circulavam, né, e também pela baixa escolaridade dos cidadãos. Então isso acabava permitindo que esse crime ele fosse praticado em larga escala, e nós temos diversas leis e diversos tratados e até a criação da Casa da Moeda em si que tentaram coibir essa prática. Mas isso é uma coisa, isso são moedas que foram feitas na época com o objetivo de enganar o governo. Essas peças são colecionáveis, então tem muitos colecionadores que procuram essas peças porque elas têm toda uma história para contar, principalmente as moedas Shen. Então elas são muito diferentes, elas são muito únicas, né? Porque praticamente cada moeda era feita de uma maneira diferente. Agora, em contrapartida, nós temos as falsas modernas, que é o que eu chamo de falsas chinesas, principalmente, porque hoje é o canal mais fácil de se conseguir essas peças. Essas peças elas não têm nenhum valor para a coleção, então elas não têm valor histórico, não têm valor cultural, não têm valor numismático nenhum, porque são simplesmente cópias que são feitas dessas peças e vendidas em sites chineses, em sua maioria, por coisa de $1 cada uma. Então, a pessoa que não pode ter um dobrão, por exemplo, que é uma moeda com valor agregado tanto de metal quanto de mercado alto, ela acaba adquirindo essa réplica para falar que tem ou coisa do tipo. O que, novamente, cada um coleciona o que quer, eu não sou ninguém para opinar na coleção alheia. Mas não são peças que tenham seu valor agregado para nada, né? Porque você não consegue estudar a história daquela época porque ela é uma moeda que acabou de ser feita, ela é uma réplica, e eu acho que essas peças acabam sendo um problema muito grande, porque hoje essa peça é vendida como uma cópia. Entretanto, a gente não sabe como isso vai se desenvolver no futuro, porque as falsas chinesas são facilmente distinguíveis das originais. A gente sabe ver fácil, né, relativamente fácil, os colecionadores um pouquinho mais experientes saber se é chinesa ou se é verdadeira. Ocorre que eles estão aprimorando essas cópias, então elas estão cada vez mais parecidas com as originais. E também existem muitos novatos, né, muitos iniciantes na numismática que acabam comprando essas peças sem saber. Então tem algumas pessoas que aplicam golpes, né, vendem essas peças como se originais fossem. Claro que por um valor muito menor do que seria. Então uma cópia de um patacão vai pedir 50, 100 reais, enquanto um patacão normal, o preço base dele é 350, 400 reais para cima. Aquela pessoa que não entende acaba comprando achando que é um excelente negócio, e quando se dá por si, vai estudar as peças, descobre que é uma peça falsa. Então é um problema muito grande. Eu sou favorável à coleção de moedas falsas de época, porque tem a sua história, e sou, na verdade, assim, contra. Eu pelo menos não teria essas moedas falsas modernas. Bruno, obrigado pela conversa. Eu é que agradeço, em nome da Sociedade Numismática Brasileira, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando conhecimento. Muito obrigado. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.